Desejo, de Mônica de Castro, pelos espíritos Daniela e Leonel, editora Vida e Consciência, parte 2, capítulo 5. Desde meu encontro com minha mãe, senti que minha vida começou a mudar, e agora já estava um pouco mais calma e a culpa aos poucos foi diminuindo. Mas eu ainda tinha muitas coisas a trabalhar. Afinal, o incesto, o homicídio e o suicídio não estavam ainda resolvidos, e eu também não conseguia dar conta dessas dores. A ferida em meu peito, por outro lado, já quase sarara. Às vezes, quando me emocionava muito, ela começava a sangrar, empapando as bandagens de algodão que Alfredo colocava sobre elas. Meu perispírito fora muito maltratado, não só pelo ferimento à bala, mas também pela vida dissoluta que levara. Eu sempre valorizara muito o sexo, tanto que não podia prescindir dele. Mesmo quando Daniel me abandonara, eu havia precisado desesperadamente de sexo. E não fosse Marcelo, teria me entregado a qualquer um que me quisesse. Além disso, havia começado a beber, e bebia bastante. Não eram raras as ocasiões em que me embebedava. E o meu fígado já começara a se ressentir dos abusos. Talvez pela raiva que sentia por perder Daniel. Pensei se, como meu pai, não teria desenvolvido alguma espécie de câncer no fígado. Tudo isso contribuiu para a lesão que imprimira em meu perispírito. No entanto, minha vontade de mudar era tão grande que ele aos poucos foi se refazendo, e eu quase não sentia mais dor. Um dia estava no consultório de Alfredo para trocar as bandagens e começamos a conversar. Então, Daniela, melhorou? Melhorei sim. O ferimento já está quase cicatrizado. Alfredo, será que vai desaparecer? Será que vou reencarnar com alguma sequela? Isso não posso afirmar, vai depender de você, do quanto você mesma vai se melhorar. Sabe, Alfredo, hoje em dia me arrependo tanto de ter me suicidado. Que bom, já é um grande passo para a sua transformação. Por que o suicídio é tão prejudicial a nós mesmos, hein? Porque interrompe o processo de evolução, destruindo algo que tomamos por empréstimo, que é o nosso corpo físico. Quando você empresta algo a alguém, o mínimo que espera é que esse alguém tenha cuidado com o que lhe pertence e o devolva inteiro. É assim a nossa matéria. Deus nos emprestou um corpo para que usássemos segundo as nossas necessidades, para que ele cumprisse a sua utilidade, que é a nossa própria evolução. Mas se nós não damos importância a isso, se destruímos o que está a nosso serviço, mas que não nos pertence, temos que prestar contas a quem nos emprestou. Hoje lamento muito este ato impensado. As consequências estão sendo terríveis, mas jamais serão irreversíveis. Logo, logo você estará livre disso tudo. Assim espero. Quando saí dali, fui dar uma volta. Tinha muitas coisas a pensar e estava começando agora a me compreender. No entanto, havia algo que eu não entendia e que havia muito me intrigada. Por que Daniel e eu estávamos tão ligados? Por que aquele sentimento nos unia quase como se fôssemos um só? Eu precisava saber. Só assim poderia, de verdade, transformar a minha vida e partir para um rumo melhor e mais bonito. No dia seguinte, decidida, fui procurar Alfredo novamente. Queria saber e pensava que ele poderia me esclarecer. Quando expus minhas dúvidas, ele me encarou serenamente e perguntou: Você quer recordar o passado? Se for a melhor forma de saber, sim. Está bem, Daniela, verei o que posso fazer. Vou pedir autorização para este processo e rememoração. Se for concedida, eu mesmo irei procurá-la para iniciarmos os procedimentos. Saí agradecida. No entanto, quando Alfredo me procurou, disse que o pedido havia sido negado. Eu estava ainda muito crua no mundo dos espíritos, e lembrar do passado naquele momento só serviria para me confundir ainda mais. Era preciso que eu esperasse, que aprendesse um pouco mais, que me preparasse emocional e psiquicamente para o que iria rememorar. Não posso dizer que não fiquei decepcionada, fiquei muito. Esperava sair dali já com tudo na cabeça, mas não foi o que aconteceu, e eu tive que me conformar. Passei então a me dedicar mais e com muito mais empenho aos estudos e às orações. Se antes eu só frequentava os diversos cursos que a colônia oferecia, agora assistia também às sessões de oração e comecei a ver em Deus não só um protetor benigno, porém distante, mas um amigo com o qual se pode contar em todos os momentos, sejam eles fáceis ou difíceis. Aprendi que Deus não é um sonho distante, mas uma realidade bastante presente, porque aprendi a buscar Deus dentro de mim. Foi muito bom me reconciliar com Ele. Até então, embora eu lhe fosse muito grata por me haver tirado daquelas trevas, via na figura de Deus a imagem do Pai inacessível, que ampara seus filhos de longe, por detrás dos bastidores, sem se deixar ver ou tocar. Mas depois que conheci os benefícios da prece, pude me sentir bem mais reconfortada. E a certeza de que Deus estava sempre presente ao meu lado fez com que eu o sentisse mais próximo de meu coração.
Foi só lá pela quarta tentativa que consegui autorização para relembrar meu passado. Alfredo me acompanhou durante toda a sessão de rememoração, que no meu caso específico se deu por um processo muito semelhante à hipnose. Não vou tentar precisar quando tudo começou, porque as origens de meu amor por Daniel acabaram se perdendo em minhas próprias lembranças, de tão antigas que eram. Creio que, desde os alvores do mundo, já nos amávamos, porque tive uma vaga lembrança de uma vida no Egito ou na Etiópia, onde éramos rei e rainha extremamente cruéis, e não hesitávamos em exterminar qualquer um que ousasse se interpor entre nós. Revi brevemente algumas encarnações bem remotas, como na Grécia Antiga, na Roma de Nero e até na Índia. E estávamos sempre juntos, matando, roubando e tripudiando para alcançar nossos objetivos. Em todas elas, nós nos uníamos para destruir e sabíamos que nossa união era poderosa, sempre a serviço do mal. Além disso, havíamos desenvolvido uma sensualidade exacerbada e desenfreada, e não eram raras as vezes em que matávamos para nos excitar. O cheiro de sangue funcionava como essência afrodisíaca, e costumávamos nos amar logo em seguida às execuções de nossas vítimas. Hoje, revendo tudo isso, percebo o quanto éramos primitivos, e o quanto também era primitivo o nosso amor. Pude compreender por que estávamos tão ligados. Nós nos acostumáramos a nos encontrar sempre, e parecia que havíamos conseguido a ligação perfeita, éramos almas gêmeas. Esses encontros, que tinham começado havia muitos séculos, foram se repetindo a cada nova reencarnação, e nós sempre nos desvirtuávamos do caminho que primeiro havíamos escolhido, para nos entregarmos a todos os tipos de loucuras e excessos. Não poderíamos, portanto, nos desligar assim tão de repente. Vivíamos praticamente em simbiose, tanto na carne quanto em espírito, e separar-nos era tarefa das mais árduas e dolorosas. Era preciso que compreendêssemos a necessidade da separação, porque desperdiçáramos todas as chances que tivéssemos para juntos conquistarmos a vitória. Estava claro que nossa união, da forma como estávamos acostumados, jamais seria proveitosa e acabaria sempre nos atirando no mesmo precipício da imperfeição. Lembro de uma vez, no princípio da Idade Média. Eu era então uma nobre inglesa, sempre às voltas com meus tesouros e minhas terras. Minha mãe fora mesmo minha mãe, e morrera quando eu era ainda muito criança. Fui criada por meu pai, hoje Marcelo, em meio aos mimos e caprichos, e crescer acostumada a ter tudo o que se desejava. Casei-me com um barão extremamente influente e importante. Não porque eu amasse, mas porque era rico e muito poderoso, apesar de bem mais velho. Esse barão foi meu pai na vida que agora terminara. Daniel era um rapaz musculoso e atraente, capitão de exército pessoal de meu marido, ou meu pai, casado com Ana Célia. Dada a sua extraordinária beleza, logo me interessei por ele e tudo fiz para atraí-lo até minha cama. Mas ele sempre se esquivava de mim, temendo uma reação violenta de meu marido. Até que um dia a sorte pareceu me sorrir, e ele foi a meus aposentos, levando um recado que acabara de ser entregue nas portas do palácio. Meu marido, ausente numa caçada, informava que iria se demorar ainda um pouco mais, pois encontrara o rei de um feudo vizinho, muito amigo seu, e o que o convidara a passar uns dias em seu castelo. Quando ele entrou, eu estava lendo uns pergaminhos e larguei-os logo que o vi. Depois que o recado foi dado, o capitão se dirigiu para a porta do quarto, e eu, mais que depressa, me interpus em seu caminho. Ele ficou confuso e estacou, com medo de me ofender. Mais que depressa, segurei a sua mão e coloquei-a em meu seio. E ele não resistiu. Agarrou-me com furor, e nós nos amamos ali mesmo, no chão, sem dizer uma palavra. Quando terminamos, ele me beijou e se foi. Dali em diante, sempre que meu marido saía, ele ia ao meu quarto e nós nos amávamos. Com o passar do tempo, nosso amor foi se intensificando, e meu marido e a esposa de Daniel acabaram por se tornar um empecilho à nossa felicidade. Decidimos nos livrar de ambos. Foi fácil com Ana Célia. Ela era uma moça pobre e sem títulos, e não haveria ninguém que se preocupasse com a sua sorte. Eu mesma dei a Daniel o veneno com que iria matá-la, e ele deitou a poção em seu cálice de vinho sem que ela percebesse. Minutos depois, o veneno fizera efeito. Ela caíra fulminada, e a morte foi tida como natural, provavelmente por problemas de coração. Já meu marido seria mais difícil. Ele era poderoso e vivia cercado de guardas. Fui procurar meu pai, Marcelo. Ele gostava de mim e era muito ambicioso, sem pudor ou orfandade. E tudo isso para quê? Para poderem viver livremente suas paixões, saciando seus instintos inferiores, satisfazendo sua luxúria. Com isso, foram se enterrando mais e mais no egoísmo e na soberba, aniquilando um sentimento que poderia ter sido puro se soubessem renunciar. Quem renuncia é porque ama muito, pois só um amor verdadeiro é capaz de compreender a hora de recuar, de ceder, de abrir mão.
O amor deve fluir de coração para coração e não de sexo para sexo. É claro que o sexo é complemento sublime do amor, mas o sexo desenfreado se utiliza do amor como pretexto para justificar-se a si mesmo. É apenas uma roupagem, uma carcaça que se desnuda logo que confronta com as verdadeiras consequências do amor. Eu continuava calado e ele prosseguiu. Quanto ao fato de você haver nascido homem, não foi para proibi-los de amar, foi apenas para que vocês pudessem tentar transformar aquele sentimento. Como lhe disse, as convenções sociais, ainda mais naquela época, tendem a nos impor padrões de conduta que muitas vezes nos auxiliam a encontrar o caminho do bem. Não quero com isso dizer que o homossexualismo seja um erro, ou que é certo ter preconceitos. Em absoluto, o homossexualismo, contudo mais, existe por uma necessidade do espírito para fazê-lo crescer. Nada na natureza de Deus é errado e a única coisa que importa é o que vai no coração dos homens. Quer dizer então que o homossexualismo é irrelevante aos olhos de Deus? Como na natureza tudo é perfeito, nada pode ser irrelevante. Se existe é porque tem importância para o crescimento humano, mas não confunda a relevância com defeito. Tudo que existe é relevante porque é importante para o aprendizado, o que não significa que apresente defeitos. Ser homossexual é relevante porque quem assim nasce optou por uma condição para poder crescer. Se houve essa escolha a serviço do bem, não pode ser irrelevante, como não o seria se desvirtuada para o mal. Mas não há erro ou engano na condição de homossexual, porque só é errado aquilo que vai de encontro à lei universal, que é a lei de Deus e é a lei do amor. Se dois homossexuais se amam, não há nada de feio ou errado nisso. Mas se concretizarem esse amor tiverem, por exemplo, que trair, enganar, mentir, aí sim há um desvio a ser corrigido, que não é o do sexo, mas o dos métodos utilizados para a realização de seus objetivos. No seu caso, Daniela, você não nasceu propriamente para ser homossexual. Nasceu para ser uma criatura do sexo masculino, porque pensou que, diante dos preconceitos, você poderia se libertar da paixão por Daniel. Era sua intenção aproveitar-se de algo que já existia muito antes de você e que poderia muito bem servir aos seus propósitos, que é o preconceito. Não estou dizendo que é certo ter preconceito. Pelo contrário, toda forma de preconceito deve ser abolida, porque cria uma distinção em fatos que Deus jamais distinguiu. Mas, como tudo mais, ele pode estar a serviço de uma causa maior, quando serve para nos mostrar certas coisas que não queremos ver. Eu escolhi passar pelo preconceito? Não, escolheu aproveitar-se do preconceito para se conter. Foi uma imposição que fez a si mesma. Poderia não ter escolhido isso, mas você quis escolher aquele corpo a fim de vencer-se a si própria, afastando a paixão por Daniel. No entanto, o sentimento que os unia estava além do corpo físico, e apenas a igualdade de sexos não foi suficiente para impedi-los de se relacionar. Os sentimentos não são limitados pelo sexo. Em muitos casos, o sexo ajuda bastante desde que se compreenda. Não significa que tenhamos que lutar contra nós mesmos, por medo ou preconceito. O que precisamos vencer é a forma como nos relacionamos com o outro, não a forma corpórea, mas a maneira de sentir e de externar nosso sentimento. Quer dizer então que não adiantou nada Daniel e eu nascermos homens só para contermos o nosso amor? Como pode o sentimento que é imaterial ser contido pela matéria? É impossível, o amor transcende o corpo físico e independe dele para se manifestar. Vocês não deveriam conter o sentimento, deveriam transformá-lo. Vocês não estavam proibidos de se amar porque eram homens, porque essa proibição não existe. A masculinidade foi apenas um instrumento, uma tentativa de transformação. Mas se ainda assim o sentimento falasse mais alto, como falou, vocês ainda tinham a chance de viver aquele amor de maneira sublime, sem atingir ou ferir ninguém. Estariam então aprendendo a transformar pelo amor genuíno sem precisar passar pela dor. Mas como? Daniel era casado e eu também era homem. Como poderíamos não atingir os outros? Com a verdade. Que verdade? Seríamos execrados. A certeza da verdade dá ao espírito forças para enfrentar as vicissitudes. Vocês escolheram reencarnar como homens para tentar transformar o sentimento de vocês em amor genuíno. Mas se ainda assim não conseguissem, ninguém poderia acusá-los de nada. Se tivessem falado a verdade, a despeito do horror e da decepção que causariam em seus familiares e na sociedade, teriam tido a chance de vivenciar um amor que, embora incompreendido, já estaria se transformando, porque verdadeiro. Ninguém é culpado por amar, mas é responsável pelo mal que pratica em nome desse amor, aos outros e a si mesmos. Fala como se fosse fácil.
Eu sei que não é, e é por isso que vemos tantos homens homossexuais reprimidos ou caídos na marginalidade, porque eles são os primeiros a não se aceitarem e a não acreditarem que não estão cometendo nenhum pecado. O dia em que perceberem que não estão fazendo nada de errado, conseguirão compreender o que significa mesmo amar. Teríamos evitado tanto sofrimento? Sem dúvida, ninguém disse que precisamos aprender apanhando. Podemos compreender de verdade, mas com o coração e não com a mente. Aprender não é racionalizar, é sentir. Quando isso acontece, somos capazes de suprimir toda a jornada de sofrimento e desviamos o nosso caminho para um atalho de amor. Eu estava profundamente admirada. Aquelas palavras possuíam uma beleza inigualável e eram muito reconfortantes. Durante alguns minutos permaneci calada, apenas digerindo o que Alfredo dissera. Ele respeitou o meu silêncio e nós ficamos ali, envoltos naquela aura de amor. Só depois de muito tempo foi que continuei. Foi o mesmo em minha penúltima encarnação, não foi? Sim, a diferença de idade, mais uma vez atendendo a uma convenção social, foi outro meio que você tentou para se afastar de Daniel. Contudo, mais uma vez, vocês não conseguiram e agravaram sua situação. Daniel com um homicídio e você se suicidando. Esse gesto foi tão violento e lhe causou tantos danos ao espírito que você não conseguia escutar a voz de sua própria consciência. E foram necessários muitos anos para que você despertasse e compreendesse a gravidade de seu ato. Por fim, nascemos irmãos. A fraternidade, atendendo não a uma convenção social, mas a uma intervenção divina, serve para mostrar os verdadeiros valores morais e afetivos. A família terrena une espíritos afins e não afins, plantando nos corações humanos a semente do amor puro e sincero. Quando nascemos uma mesma família, é porque temos muitas coisas a trabalhar e fazer evoluir juntos. Sejam as afinidades, sejam os sentimentos, sejam as desavenças, sejam as dificuldades. Não importa, quando somos pais, filhos e irmãos, estamos ligados por laços muito mais fortes do que simplesmente os consanguíneos, que servirão para nos ensinar o respeito e a compreensão. Não é bem assim, Alfredo, não quero me justificar, mas quantas famílias há por aí que ninguém se entende? Foi por isso que ele disse que todas as famílias têm muito a trabalhar e evoluir. Se são espíritos afins, ótimo, somente precisarão dar as mãos e crescerem juntos, sempre se ajudando e amparando. Mas, ao contrário, se são inimigos ou desafetos, a necessidade do amor se impõe e todos terão que aprender, com seus atritos e divergências, que somente se respeitando é que poderão alcançar a paz. A família, por sua natureza, já traz em si o germe da compreensão, que só precisa ser desenvolvido. Quando nascemos a mesma família, temos toda a potencialidade para nos entendermos e nos ajudarmos, rompendo com as dificuldades que nos impeliram a reencarnar entre as paredes de um mesmo lar. Alguns, mais conscientes e dispostos a aprender, conseguem vencer esses obstáculos e transformam o inimigo de ontem num amigo de todos os dias. E quanto a mim, quanto ao incesto? O incesto é uma mal-sucedida tentativa de compreender e modificar, como se deu com você e com Daniel. Quando optaram por reencarnar na mesma família como irmãos gêmeos, pensaram conseguir se libertar, mas como das outras vezes não estavam ainda maduros o suficiente, e os sentimentos próprios da fraternidade não conseguiram penetrar em seus corações e romper a barreira do vício e da sensualidade. Mas, Alfredo, por que as pessoas têm tanto preconceito contra o incesto? Por que olham os incestuosos como aberrações da natureza? Por pura incompreensão, as pessoas não conseguiram ainda compreender que a real finalidade da família é unir pelo amor e não afastar pelo preconceito. Talvez tenha havido também, como é de costume, uma compreensão equivocada ou distorcida das palavras de Deus, o que serve aos propósitos de cada um. Lembre-se de que, em muitos povos, o casamento entre irmãos era comum. É tudo uma questão de cultura. E até entre nós o incesto não é considerado crime pela lei dos homens, mas mero impedimento aos laços do matrimônio. Mesmo os filhos chamados de incestuosos, que ontem não podiam ser reconhecidos por seus pais, hoje podem ser reconhecidos publicamente e gozam dos mesmos direitos assegurados à filiação tida por legítima. Isso, minha filha, foi um verdadeiro avanço no pensamento humano, fruto da obra de espíritos incansáveis e generosos, encarregados de inspirar a mente do legislador terreno. Isso é maravilhoso. Se já é horrível para nós sermos tratados como criminosos, imagine só para os filhos frutos do pecado. Tem toda a razão, e os filhos que assim nascem, muito mais do que os pais, sofrem a necessidade de rever e trabalhar seus preconceitos, suas dificuldades e sua incompreensão.
porque o casal incestuoso sempre tem a opção de deixar de sê-lo, ao passo que os filhos jamais deixarão de ser filhos. É mesmo, a filiação será para eles considerada maldita, e eles terão que passar o resto de suas vidas carregando o estigma do pecado. É horrível, desumano, injusto. Ainda bem que, pelo menos, existem espíritos amigos que procuram minimizar este problema. É verdade, mas não quero com isso fazer uma apologia do incesto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Absolutamente, não é essa a minha intenção, e nem quero que você interprete mal as minhas palavras. Como disse, os laços de família foram criados para desenvolver o amor em sua acepção mais pura, livre do fogo da paixão, do sexo, do ciúme, do apego. Este é o propósito normal da filiação e da irmandade. Mas se este amor é desvirtuado, aqueles que assim o desviaram não cometeram nenhum pecado, apenas não souberam superar suas dificuldades e precisarão retornar, em circunstâncias semelhantes até que consigam vencer. Alfredo me abraçou e finalizou. Bem, minha querida, agora tenho que ir. Preciso visitar meus doentes. Alfredo se foi e eu senti meu coração muito mais leve, pronto para enfrentar minhas próprias dificuldades. Abracei-me a minha mãe e me deixei ficar, certa de que tudo acabaria bem. Já não me julgava mais um monstro. Contudo, naquele momento, a saudade de Daniel bateu mais forte. Comecei a chorar. Como gostaria de poder abraçá-lo também, estreitá-lo contra o peito e dizer-lhe o quanto sentia por tudo aquilo. Pedir-lhe perdão, pedir-lhe para não me odiar. Desde que chegara ali, não tivera coragem de perguntar por ele. Onde andaria? Estaria bem? Minha mãe, como que adivinhando meus pensamentos, segurou minha cabeça entre as mãos e disse com doçura. Sabe, Daniela, apesar disso tudo, seu irmão está bem. Também é meu filho, e da mesma forma como me preocupo com você, preocupo-me com ele também. Procure esquecer que foram amantes e lembre-se apenas de que são irmãos. Não somos todos filhos do mesmo pai. Fechei os olhos e chorei, agradecida por poder estar ali, aconchegada no seio daquela mulher que me recebera em seu colo, ensinando-me os verdadeiros valores do amor.